Fala rapaziada, aqui é o Matheus no mercado com vocês mais um dia. Agora olhando o gráfico do SDJPY. Então galera, tá bem feio ali olhando para o intraday nessas regiões decisórias. O preço ele sempre tá falhando e a gente atualmente tá nessa barra aqui mensal. O que eu tô vendo que pode acontecer, que ela pode fechar como essas daqui, ó. Tá? Não vai me surpreender em nada. Por quê, galera? Olhando para o intraday, mais ou menos, e pelo menos onde o preço tá agora, essa é a história que está sendo contada. Ele tá falhando máximo, está numa região importante que era para ele ganhar pressão. Ele tá recebendo muita porrada. Os compradores eles não estão conseguindo mais manter o preço acima de máximas. Isso é um sinal. Pode mudar o cenário, ele fechar uma barra boa, é compradora? Até pode, mas assim, a gente descer no time frame, isso não está demonstrando muito bem pra gente não. Se bem que o ABV nos dá um viés positivo, por enquanto, ainda não se fechou. Isso daqui ainda pode mudar. Tá rompendo por enquanto, mas até o fechamento, que é daqui a mais ou menos uma semana, pode mudar esse cenário e ele fechar baixo, assim confirmando a falha de rompimento ali do gráfico mensal. Olhando para o gráfico semanal, galera, a gente também está nessas regiões de máxima. Ele sim, no semanal, ele conseguiu fechar acima dessas máximas aqui, tal que anteriormente não tinha conseguido fechar um bom candle de convicção nas máximas, aqui conseguiu. É um bom sinal. É um bom sinal, tá? As médias aqui estão bem ancoradas no gráfico semanal. Mas galera, não é aquilo, né? Ele tá segurando bem. Eu não sei se ele tá segurando para poder esperar as médias chegar próximo ao preço e assim ele conseguir ter mais força para poder romper, ou se ele vai realmente fazer essa correção aqui nessas fibras aqui de 50%, 61,8% até 32%. O que eu acredito que possa acontecer, tá? Agora falando do meu viés, essa última semana falhou essa máxima aqui, tá? Teve essa falha e agora essa semana iniciou o preço ele caindo. Então eu acredito que ele deve vir buscar essas mínimas aqui, tá, galera? Essas mínimas aqui, que é a região da média de 9, média de 20, beleza? E aqui ó, o ABV também não confirmando, tá? Vocês vão entender mais ou menos a minha visão conforme eu for descendo o tempo gráfico, porque ó, no diário começou e já teve uma falha nas máximas, uma não, duas, né? Tentativa, falha, tentativa de novo de retomada e falha. Agora voltou para essas regiões aqui dentro da média de 9 e dentro da média de 20, que é o que? Isso que significa um trap, onde o preço ele fica nessas regiões assim. Então galera, tá bem feio, característica de ele vir buscar essas mínimas aqui, tá? É o que eu acredito pro momento. Se não acontecer ele vir buscar as máximas, ok, mas eu realmente acredito que ele deve, antes de fazer essa movimentação altista, ele vir fazer essas correções aqui, buscar essas mínimas, tá? Que é esses fechamentos aqui também, que vai ligar com essas regiões aqui que pode trocar polaridade, que já foram retestadas anteriormente, ó. Essas regiões aqui, beleza? Ó, vamos puxar Fibo para saber mais ou menos até onde ele pode corrigir. Aqui é a região de 50%, aqui é uma região importante, tá, rapaziada? Então não me surpreenderia se nesses dias seguintes ele viesse buscar essas regiões de mínimas, tá? Principalmente aqui o ABV, ele tá confirmando essa movimentação baixista aqui tá embolado, beleza, mas se a gente for ver, ó, topos e fundos descendentes. Então eu tô acreditando na movimentação baixista pro SDJPY nesses próximos dias. No intraday, galera, assim, quem tá vendendo topo e comprando fundo tá se dando bem.
tem feito dinheiro, porque a partir daqui, depois dessa bandeirinha que foi feita aqui, dessa subida e essa caída aqui, ó, ele tá dentro disso daqui, ó, tá? Então ele pode voltar para cá ainda, ficar funilando para romper. Esse é um cenário que pode acontecer. Aí lá no gráfico diário ficaria assim, ó, uma barra dentro da outra, como tá acontecendo em outros mercados, galera. É até interessante isso, parar para observar isso. Ó, ele pode ficar nesse caixotezinho aqui, ou ele pode acontecer isso daqui que eu desenhei aqui no 1 hora. Ó, numa hora, esse desenho aqui, ó, galera, é de ombro, cabeça, ombro. Tá? Ele perdendo essa mínima aqui, ele vem buscar essas regiões aqui de 61.8 e de 100% um pouco mais abaixo, tá? Opa. Essas regiões aqui. Tá aqui. Não doideira ser essas regiões de fundo, tá? Então, para aquela correção que eu tava falando lá do semanal, essas correções podem significar simplesmente uma confirmação desse OCOI no gráfico de 1 hora ali, tá? Aí entra em confluência tudo. Tá, Matheus, se cair, que aí as médias vão se alinhar, né? Vai ver o alinhamento das médias aqui, de 200, de 20, de 50, de 9. Ele vai voltar, eu vou esperar ele fazer um pullback, aí sim eu tento pegar a venda se ele der essa oportunidade. Que a probabilidade do jeito que ele tá vindo, ele ir direto também não é pouca não. E se ele for direto, galera, eu não tenho um bom ponto técnico para poder colocar meu stop. Então eu fico de fora. A gente tem que olhar para risco retorno, e para isso o mercado ele precisa fazer uma estrutura para deixar a gente vender. Aqui, ó, essa região é uma região importante que ele vai retestar aqui, ó. E pelo menos me parece que deve retestar. Ele retestando, vamos ver como ele vai reagir. Se ele vai reagir voltando para as máximas, ou se ele vai reagir fazendo um pullback curto, com as médias se achegando e ele se alinhando, tentando dar um viés, um teor de tendência. Aí fica melhor para poder vender, para buscar essas regiões de fundo aqui. Beleza, esse é o viés vendedor. Comprador é isso, ele voltar aqui, fazer esse pullback e subir. Mas assim, não tá muito essa cara não, tá? Obviamente essa é a minha opinião. Beleza, galera? Enfim, vamos ficar por aqui. Deixa seu like, se inscreva no canal e bons trades. Valeu!